Olá, amigos do Milk News, estamos uma vez mais com vocês e sempre para nós é um prazer. Muito obrigado pela audiência, inclusive do programa anterior, com grande repercussão, muitos acessos, quando nós abordamos o primeiro programa do ano, em que dizíamos que o nosso judiciário terminou o ano passado e iniciou esse ano na Berlinda. O depoimento do ex-procurador, ex-petista, ex-promotor, o professor Hélio Bicudo, teve uma repercussão muito grande. Aliás, eu gostaria, se o Bola pudesse, colocar só um trechinho em que ele fala sobre esse pedacinho, menos de um minuto, em que ele fala sobre o judiciário, principalmente no judiciário paulista, que ele conhece bem, conhece por dentro. E é alguém lá de dentro que está dizendo isso. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu fui promotor público durante 39 anos, de que no judiciário existe corrupção. Em toda corporação, a corrupção vai ganhando espaço. Então, eu vejo o judiciário como uma parte da sociedade onde a corrupção também permanece. Porque nas outras partes também ela existe. Porque o Brasil foi deseducado do ponto de vista cívico, né? E todos aqueles que alcançam o poder, eles procuram se compensar trazendo o dinheiro ilícito para os seus próprios bolsos. Como vocês viram, eu fiz questão de repetir isso aí, não só pela repercussão que deu no programa anterior, como para fazer um gancho com o que nós vamos dizer no programa de hoje. O programa de hoje eu quero voltar a um assunto do mês de agosto de 2010. Agosto de 2010, prestem bem atenção. Se vocês quiserem acessar, vocês procurem aí, o título é Excesso de Holofotes, do Milk News TV. Vocês vão acessar e vão ver o que nós dissemos com relação ao grande caso Bruno, ou o caso do goleiro Bruno, da Elisa Samúdio, aquela moça que foi morta e que outros dizem que não foi morta. Enfim, até hoje não tem nenhum corpo para materializar este homicídio pelo qual o senhor goleiro Bruno está preso até hoje. Já naquela época, nós dizíamos o seguinte, e isso precisa ficar muito claro para vocês que nos acompanham em todo o Brasil e até no exterior. O Brasil é república federativa, diferentemente dos Estados Unidos, que cada estado tem a sua legislação e aplica de acordo com a sua legislação local. O Brasil não. Aqui nós temos uma só Constituição, nós temos só um Código Penal, só um Código de Processo Penal, enfim, a nossa lei que serve para o Rio de Janeiro, que serve para São Paulo, que serve para Belo Horizonte, serve para o Brasil inteiro. Mas o que vem acontecendo é que as decisões dos tribunais são flagrantemente díspares entre elas. A lei que vale em São Paulo não é a mesma lei que está valendo em Belo Horizonte. E nós citamos naquele programa de 2010 que existia um caso aqui em São Paulo, no caso da advogada que foi morta pelo também advogado, o Bispo dos Santos, que está foragido agora. Esse sujeito, com a materialidade toda, com todas as testemunhas, com o corpo que foi resgatado de uma lagoa, com tudo isso da Mércia, da advogada Mércia, esse sujeito ficou em liberdade até ser condenado. Diferentemente do que entende a Justiça de Belo Horizonte, que antes que houvesse a chamada materialidade, antes que os pressupostos que a lei fala, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva de alguém, no caso do goleiro Bruno, sem o corpo, baseado no testemunho de um rapazinho, de um nóia, que a mãe diz que ele é viciado em droga, menor de idade, que já desmentiu tudo o que havia dito, baseado apenas nesse depoimento, decretada a prisão preventiva, ad eterno. Isso não existe. Uma prisão, já diz, preventiva, ela não pode ser permanente. Não confundir preventiva com permanente.
É o que está acontecendo no caso do goleiro Bruno. Uma mesma lei com duas interpretações. Vejam um detalhe que nós trouxemos a público, e é por isso que hoje eu estou voltando ao caso. Esse rapaz teve vários problemas na sua defesa. Foi muito mal defendido, em que pese o problema ético com os senhores defensores do Bruno até aqui, tá? Foi uma verdadeira lambança. O inquérito, comandado por um delegado Edson, que já tem no seu passado várias lambanças, José Cleves, um jornalista de Belo Horizonte, acusado pelo mesmo delegado, era inocente. Ele está em busca de holofote, ele é candidato agora, ele queria aparecer. E ele, com as suas duas delegadas, fizeram um escândalo danado, criaram uma situação, imaginaram uma situação sem nenhuma materialidade. E essa situação culminou com a decretação da prisão do Bruno, que está se estendendo absurdamente até hoje. Isso não pode existir num país que se diz republicano. Há que se prevalecer a lei, e ela não está sendo prevalecida neste caso do Bruno. O advogado Quaresma foi pego em flagrante fumando, cachimbando crack. Como é que esse homem pode ter feito lucidamente uma defesa do goleiro Bruno? Se ele é viciado em crack, lamentável, situação dolorosa até, eu desejo que ele se recupere, mas tudo que ele fez dentro do processo, no meu entender, né, tá viciado. Viciado no sentido jurídico do termo. É nulo tudo aquilo. O Bruno estava indefeso. Depois outros advogados apareceram, de repente um outro advogado vai lá e propõe 5 milhões, 1,5 milhão, não sei, seria junto com uma juíza, né, tentaram tomar um dinheiro desse rapaz, quer dizer, acabaram com a carreira dele, esportiva, mantiveram esse cara até hoje preso, acabaram com o dinheiro que ele tinha, porque estava em início de carreira, não tinha tanto assim, cada um tirou um pouquinho, acabaram. Hoje ele está pobre, desempregado. Destruíram a vida desse rapaz. Agora, nesse momento, aparece alguém, que eu quero até louvar a doutora Ingrid Calheiros, que é uma dentista do Rio de Janeiro, que pegou o Bruno já preso, sem dinheiro, arrebentado moralmente, e ela que está dando hoje o suporte a esse rapaz. Essa não pode ser considerada boleira, porque ela pegou o cara na pior situação do mundo. Ela não pode usufruir nada disso aí. Ela só está pegando o ônus, o bônus ficaram com as outras, né? E ela está sendo uma pessoa coerente. Está procurando defensores que possam trazer à luz aquilo que nós dissemos em 2010. Eu nunca acreditei, eu quero dizer isso publicamente e repetir, eu nunca acreditei de 2010 na culpabilidade direta do goleiro Bruno. Se vocês me disserem que o autor foi o Macarrão, eu posso até entender. Que tenha sido com a participação daquele Bola, vou até admitir, mas sempre com um pé atrás. Aquele menino que aparece no depoimento, que é parente, depois que é parente do Bruno, depois ele negou tudo que ele falou antes, aquele lá tem um envolvimento? Pode ser que tenha. Agora, que ele, Bruno, tenha sido o autor é um absurdo, não é. Segundo, que seja mandante, aí é o ponto. Também não é o mandante. Por que isso? Veja bem, eu vou historiar rapidamente para vocês entenderem. Ela estava pressionando, chantageando essa menina desaparecida, Elisa Sabujo estava chantageando o goleiro Bruno. E ela chegou num acordo, a fazer um acordo de uma pensão de R$6 mil por mês, com a qual ele concordou. Ele estava ganhando mais de 200. Você acha que alguém, por causa de 6 mil, 5 mil, manda matar? Para com isso. Bom, ele concordou.
e propôs a ela, aí a história, até onde se pode depreender. Você vai, eu lhe dou essa pensão mensal, só que você vai morar com a criança em um flat que já tinha sido contatado na cidade de Belo Horizonte. Por quê? Ele é de Belo Horizonte. Ele tem um sítio, uma chácara em Contagem, pertinho. Então, ele jogava no Rio, no Flamengo. Final de semana, terminado o jogo, ele ia para lá. É quando, então, ele teria maior proximidade com o garoto, ele poderia ver o garoto e ela viveria nesse flat e ele com as suas namoradas todas, são muitas realmente, lá na chácara. Até aí tudo certo. Ela concordou com isso. Ela estava hospedada num flat no Rio de Janeiro. Ele vai para a concentração do time do Flamengo e diz pro Macarrão, aí marca essa história, o Macarrão, estão aqui R$3.500, entregou na mão do Macarrão. Com a seguinte ordem, pegue a Elisa e a criança e vai junto o meu primo Sérgio, vão para Belo Horizonte, coloque a Elisa e a criança em um flat, pague adiantado um mês, como todo flat faz, questão que seja, tá aqui o dinheiro, que eu depois do jogo vou para a minha chácara em Contagem e lá a gente conversa. Isso foi o combinado. Lá vai a Elisa, Macarrão, o Sérgio, no carro do Bruno, realmente, que ficava mais com o Macarrão, foram para Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, como houve uma briga entre Macarrão, Elisa e o Sérgio no trajeto, ao invés de Macarrão levar a Elisa, como havia sido combinado, para o flat, não, ele levou a Elisa, o garoto, para a chácara. Quando chega o Bruno na chácara, ele dá de cara com a Elisa, a criança. Ele chama o Macarrão porque ele já vinha acompanhado de uma outra namorada. Ele ia fazer um final de semana feliz e alegre. Ô Macarrão, que é isso? Você tá louco? Por que você trouxe a Elisa, a criança, pra cá, rapaz? Eu não te dei o dinheiro, não mandei você levar no flat? Ah, mas houve uma briga? Não me interessa. Tira ela daqui. Tira ela daqui. Dê um jeito nisso. Isso está no depoimento. Dê um jeito nisso. Ou seja, pega, leva lá pro flat. Leva para algum lugar, mas tira ela daqui. Eu estou chegando com a outra. O dê um jeito nisso não quer dizer mate a mulher e enterre e suma com o cadáver. Existe uma grande distância entre dê um jeito nisso. Dê um jeito nisso da situação que ele criou, trazendo a Elisa para dentro da chácara. Ele pega a Elisa, a criança, e mais o tal do Sérgio, o Noia, e sai de carro. Aí é que se dá o grande mistério dessa história toda. Teriam brigado no carro, ele teria matado a moça, teria procurado o tal Bola, o Bola teria feito o corpo desaparecer, tudo teria. Mas nada de concreto, nenhuma prova sequer. Então, esse é o fato real, o verídico, o verdadeiro, o inquestionável. Agora, eu pergunto por que, com tantas as dúvidas, sem nenhuma materialidade, a não ser aquela atrapalhada toda feita por aquele delegado que quer aparecer, esse doutor Edson do homicídio de Belo Horizonte, no que se baseou o tribunal, no que se basearam os juízes mineiros para decretar essa tão longa prisão preventiva? Essa é a pergunta que eu faço. Me respondam isso. Agora, essa menina nova, essa que realmente, eu acredito, gostar do Bruno, porque qual é o outro motivo que ela estaria com o cara quebrado, preso, sem profissão mais, sem emprego, sem nada? Essa sim está dando demonstração de carinho, de amor, de paciência, né? Então ela está correndo atrás e pega agora um advogado tradicional de Belo Horizonte, antigo, me parece que já com uma certa idade, uma certa experiência, que vem com uma tese
exatamente que nós esposamos no programa Excesso de Holofotes, que eu já me referi, de agosto de 2010. O macarrão é um tipo de uma personalidade psicótica. Vocês sabem muito bem que muitos machões, ou tidos machões, têm certos traços na sua personalidade, chamados traços homossexuais, que nem eles, às vezes, sabem. Principalmente aquele chamado machão. Eu quero tratar isso com muito respeito, com muito carinho. Eu não sou, em absoluto, preconceituoso com relação a isso. Até muito pelo contrário. Eu acho que é um direito legítimo. Porém, neste caso, juridicamente, isso tem sim que ser analisado. O macarrão nutria e nutre ainda pelo Bruno um amor que extrapola ao amor de uma amizade entre dois homens. É uma coisa muito óbvia, muito clara. Nem ele sabe, porque ele é um jejuno, ele é intelectualmente despreparado, ele é semi-alfabetizado. Nem ele tem essa consciência. Então, para mostrar ao seu amado, entre aspas, Bruno, ele pode ter dado fim nesta moça para prestar um serviço ao Bruno. Na sua doente patologia, ele pensou nisso. Eu vou resolver o problema do Bruno, eu vou matar essa moça. Porque ela vinha há muito tempo chantageando realmente. Mas isso não quer dizer que o Bruno tenha mandado ele fazer isso. Ele fez de escopo próprio, de ideia própria, levado pela sua insanidade, pelo seu desequilíbrio, pela sua patologia. Entenderam o que eu quero colocar? Mas eu gostaria que vocês vissem que isso eu não estou dizendo hoje. Hoje, o advogado novo do caso está esposando essa tese. Mas essa tese eu levantei em agosto de 2010, há mais de ano atrás. Bola, solta o trecho desse programa. Por favor, acompanhe em detalhes. E agora, deixa frisado um pouco mais de tempo essa dedicatória. E eu vou fazer essa pergunta. É normal um homem dedicar uma tatuagem a um outro homem com os dizeres que vocês vão ler, pegando todas as costas aqui inteira, começando com a letra de uma música e terminando dizendo amor verdadeiro, sem nenhum preconceito? Vocês acham isso normal? Amizade, não sei o quê, viva o Bruno, o Flamengo, tudo bem. Amor verdadeiro com uma letra de música não é uma coisa normal entre dois homens. Não é uma coisa, um relacionamento normal entre dois homens. Coloca essa imagem e aquilo que a gente em 2010 já falava. É comum aos homens você tatuar nesse tamanho, até, vamos dizer, forçando um pouco a barra, uma amizade, uma declaração sobre amizade, mas depois você concluir amor verdadeiro, vamos puxar pela cabeça, sem maldade, mas vamos puxar pela cabeça. Porque é uma frase consagrada, a primeira frase, isso é importante, ninguém se ateve a isso. A primeira frase da tatuagem é letra de uma música. Nem o tempo vai apagar, tal. Ponto, termina ali. Ele acrescenta amor verdadeiro. De um homem para um homem, nessa circunstância, nesse contexto, tem, sem dúvida alguma, um caractere psicológico ali, de alguma coisa latente no seu subconsciente. Prestaram atenção? Viram? Concordam agora? Pois é, esse cidadão Edson, o delegado Edson de Belo Horizonte, naquela ocasião nós alertávamos a ele para esse detalhe. Se tivesse naquela ocasião submetido este macarrão a um exame psicológico, se tivesse
trabalhado nessa direção, talvez tivesse esclarecido este crime e o Bruno não tivesse tanto tempo preso. Não é que ele não tenha nada a ver com o caso, preste atenção. Ele não mandou matar, então ele não é o mandante. Ele não matou, ele não é o autor. Eu pergunto, então ele está preso por quê? Por quê? Então vejam a diferença no entendimento da justiça mineira para a justiça paulista. Um colega nosso, o jornalista do Estado de São Paulo, diretor de redação do Estado de São Paulo, o nosso colega Neves, matou também nossa colega jornalista Gomide a tiros, na presença de testemunha. Houve o depoimento dele, a confissão dele, e ele ficou 11 anos em liberdade até ser condenado. 11 anos! Agora ele foi condenado. Então, Pimenta Neves, exatamente. Então, veja como se comporta o judiciário paulista e como se comporta o judiciário mineiro, e eles lendo no mesmo código. Volto a dizer, aqui é uma república federativa, o código que vale aqui tem que valer em Belo Horizonte. Por que essa interpretação? Pimenta Neves, 11 anos até ser julgado, solto. Bruno, preso desde o primeiro dia e até hoje não julgado, ou seja, até que não transite em julgado qualquer sentença, ele é considerado inocente. E um inocente 2 anos na cadeia é muito. Essa é a tese. Essa é a tese que vai prevalecer agora. Esse novo advogado, e muito boa hora, a dentista Ingrid Calheiros, conseguiu, com a lucidez, ele pegou o mote correto. É o doutor, eu tenho o nome do advogado novo, eu gostaria até de colocar o advogado atual, é o doutor Cláudio Daledoni Júnior, é Rui Pimenta, doutor Rui Pimenta. Aqui está advogado novo, vocês querem me derrubar mesmo, tá vendo? Mas eles fazem isso, eles judiam de mim. Então é o doutor Rui Pimenta, do quê? Rui Pimenta, que você até me pediu, Bola, no telefone várias vezes, doutor Rui, o quê? Eu falei, Rui Pimenta, e tem mais um terceiro. Bom, eu fico devendo ao doutor Rui Pimenta, mas ele é muito conhecido como Rui Pimenta mesmo. Eu quero aplaudir a sua tese, não porque eu tenha tido a mesma ideia há um ano atrás, não, porque eu acho que é o caminho certo de se evitar o prolongamento dessa injustiça com relação ao goleiro Bruno. Não conheço o goleiro Bruno, não sou amigo dele, muito menos flamenguista. Esse programa tem uma conotação, é contra a injustiça. E é por isso que nós estamos nessa guerra pró-goleiro Bruno, abertamente, publicamente. Se eu estiver errado amanhã, vou me penitenciar disso, vou pedir desculpas. Mas a minha consciência manda que nesse momento eu esteja contra a prisão arbitrária do goleiro Bruno. Para encerrar o nosso programa, já estamos no encerramento, não é isso? Nós gostaríamos de 2 coisas para encerrar, para que os nossos amigos da Polícia Civil tenham noção de algumas coisas. Estão se avolumando na mesa do governador do estado os processos de reconsideração das demissões arbitrárias. Está havendo agora um caso que chegou ao nosso conhecimento de um investigador de polícia, eu não estou autorizado a dar o nome, que foi feita uma trama e ele foi exonerado injustamente. Nós estamos apurando, estamos recebendo detalhes, também nós não vamos entrando de cabeça sem que a gente tenha a complementação da coisa. A coisa está meio feia, houve um exagero
na exoneração desse rapaz. Ele vai ser reconduzido pela justiça, não tenha a menor dúvida. O caso emblemático de sempre, que é o doutor Guerra, Conde Guerra, está sobre a mesa do governador. O governador, em boa hora, a reconsideração enobrece, sabe? A reconsideração, eu quando erro, eu tenho humildade suficiente de pedir desculpas. Eu acho que isso me enobrece, me acrescenta, me eleva. Não tenha vergonha de reconsiderar esse ato, não. Porque realmente só foi induzido em erro. Esse moço não cometeu nenhum crime grave, ele apenas é um pouco boca-e-roto. Ele fala demais, realmente. Mas isso não é crime, não é motivo para exoneração. Ele não é corrupto, ele nunca se envolveu em corrupção, nunca teve punição e foi exonerado absurdamente porque fez um comentário de uma notícia que havia saído no Jornal Nacional da televisão. Governador, dê uma olhada nisso. Estão se avolumando sobre a sua mesa várias injustiças. Essa gestão da Secretaria de Segurança Pública, claro, que botou na rua muito cara que merecia ir para a rua. Ninguém nega isso. Agora, nesse roldão, por incompetência, por pressa, por querer aparecer, foram colocados ali alguns no meio para serem exonerados que não mereciam esse castigo tão severo. Eu estou encerrando mais uma edição do nosso Milk News, contando com a sua audiência, contando sempre com o seu apoio. Nós estamos atingindo a 600 mil acessos com a sua ajuda, com a sua colaboração. Se você gostou do nosso programa, entre em contato com seus amigos, se indique o Milk News TV. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado por ter me aturado até aqui. A semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço a todos. Até lá.